morava na estação, né? Aham. Lá embaixo. A senhora morou lá? Morei lá, fui para lá, fiquei lá, me casei lá. Entendeu? Quando eu me casei, por exemplo, não tinha lugar para acomodar o pessoal que veio ao casamento. Nós fizemos um bailezinho no armazém da Leopoldina, onde guardava a mercadoria que chegava aqui e era distribuída com o comércio daqui. Era tudo feito ali. Aham, certo. Ajudei muito meu pai na agência. Naquela época nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, né? Às vezes a gente ficava lá a noite inteira para procurar a diferença de 1 centavo, 2 centavos, que era R$1.000 naquela época, né? É. A vida da senhora foi muito em torno da estação de trem, então, Foi. A né? minha vida, sou realmente ferroviária de natureza mesmo. É. Quantos filhos seu pai teve? Meu pai teve 2, eu e minha irmã. E vocês sempre iam para a São duas. estação, ficava com ele? Eu trabalhava na estação com ele, eu fechava balanço com ele, eu vendia passagem para ele, eu atendia as pessoas que trabalhavam no trem, trabalhava no telefone dando licença aos trens para poder sair daqui para ir para o Conselheiro, porque podia vir um de lá para cá, a gente se comunicava através de telégrafo. A senhora ajudava ele? Ajudava ele. Uhum. Antigamente o telefone era daquele que a gente tocava assim, ó. Pegou essa época, né? E com relação, assim, histórias interessantes sobre trem aqui na região, o que a senhora se recorda de algum acontecimento, ou até algum acidente, alguma coisa interessante? Não, na nossa época, por exemplo, o que acontecia muito, por exemplo, no período de chuva, tinha muita barreira. Aí, por exemplo, interrompia o trânsito, os trens tinham que ficar esperando para poder tirar a barreira, para poder passar, entendeu? Uhum. Era assim, mas era muito bom, tenho saudades. O trem traz saudades, né? Apesar de toda a evolução que nós temos atualmente, eu tenho muita saudade daquele tempinho ali. Que a gente sentava no banquinho da estação, ficava conversando, batendo papo com um e com o outro, conhecia-se todo mundo. Hoje não, hoje a gente fica ali sentada na porta, passa 2, 3, 4 pessoas, mas poucos a gente conhece. A produção agrícola de Rio Grandina era tão significativa que mereceu uma estação de trem, a Estação do Rio Grande. Foi inaugurada em 1º de maio de 1876, apenas 3 anos depois da estação do centro da cidade. Nessas imagens, vimos a família do professor e filósofo Roberto Saraiva Kallmayr Mesten, na estação de trem de Rio Grandina. Segundo ele, se tornou a residência de seus tios-avós quando a linha férrea foi extinta na década de 60 do século XX. Roberto Mesten se recorda que na sala principal havia cadeiras de palhinha e ao fundo um grande espelho bisotado francês. A criançada corria pelos cômodos, fazendo com que os pranchões de madeira do piso soassem como tambores, para desespero dos adultos. Uma parte da casa era um armazém atacadista de seu bisavô, um espanhol que negociava grãos e mantimentos. Foi a casa da família até o ano de 1985. Aqui de Rio Grandina, tradicionais? Vou ver, eu fico assim um pouco preocupada de esquecer alguma e não mencionar. Mas tem a família Feiteira, a família Saraiva, a família Silva, que era de papai, Cantelmo, Barrada, quem é outra? Deixa eu ver. Borges, Chabudé, Veloso, Cantelmo. Sim. Essas são as famílias de origem mesmo aqui de Rio Grandina. Aquelas famílias tradicionais. Né? Lourenço, Pestana. E assim, quando a gente fala de Rio Grandina, da época da senhora jovem, qual era a paisagem de Rio Grandina daquela época? Era uma paisagem mais rural, né? Era bem rural, né? Era bem rural, com poucas modificações. A única modificação que houve realmente foi ali na passagem do trem que fizeram aquela pracinha. Uhum. O trem passava ali, passava por trás da igreja, ia pelo cemitério, fazia aquelas voltas, fazia trem até chegar lá em cima. Uhum.
Entendeu? Foi assim naquela época. Mas assim, a gente fala de uma paisagem rural, o que se plantava em Rio Grandina? Era mais parte de legumes, verdura, flores, frutas, entendeu? Era o que se despachava ali. A senhora lembra assim dos legumes que despachavam? Era chuchu, vagem, repolho. Essas verduras assim mais comuns. Naquela época que tinha muito, que dava muito, que era chuchu. Hortaliças, né? Hortaliças. E fruta? Que tipo de fruta que... Era lima, laranja, que dava muito, pêssego. Entendeu? Figo. Despachava muito pro Rio de Janeiro. A senhora via isso muito no trem, né? Na estação, olha, tudo saía dali, tudo passava pelas minhas mãos. Eu ficava, às vezes, noite inteira com o papai, aquele pessoal que tinha que pesar aquilo tudo para poder despachar, para poder chegar no destino. Pagava por peso, né? Era por peso. E eram muitos agricultores aqui em Rio Grandina. Tinha, né? Bastante, tinha. A bola mestre do distrito era isso, né? Não se tinha fábrica, não tinha nada. Hoje, com o desenvolvimento, a gente tem a fábrica de papel, alguma coisa aqui mais interessante. Mas naquela época era o quê? E nem havia, por exemplo, assim, a gente ia a Friburgo uma vez por mês, quando ia ao centro fazer alguma comprinha. Porque aqui tinha que ir de trem, ou senão não tinha outra condição para ir. Cavalo também, né? Podia ir de cavalo? Cavalo, justamente que era o que é o forte daqui, né? Nessas imagens, vemos o porão da estação onde eram armazenadas as mercadorias até serem despachadas no trem. Após uma parada na estação do Rio Grande, o trem passava por Banquete, Bom Jardim, Monerá, Cordeiro, Cantagalo, Euclidelândia, Boa Sorte, Laranjais, Batatal, Itaucara, Macuco e Portela. No retorno, o trem era abastecido com produtos da lavoura de Rio Grandina que seguiam para o Rio de Janeiro. As estruturas de madeira e pedra do porão estão muito bem preservadas. Atualmente são realizadas neste local oficinas para a comunidade. Podemos ver nessas imagens a belíssima vista por onde passava o trem. A população de Rio Grandina costuma chamar esse trecho de paredão, pois a vista que se tem abaixo é de uma formação rochosa no qual estavam assentados os trilhos do trem. O rio que avistamos é o Rio Grande, o mais importante do município de Nova Friburgo, que abastece toda a cidade. Infelizmente, a beleza natural e a potencialidade turística de Rio Grandina nunca foi explorada pelos gestores públicos de Nova Friburgo. Além do encanto da paisagem, esse caminho é um lugar de memória da linha férrea. No Brasil, já são inúmeros os municípios que exploram as antigas linhas de trem, sendo consideradas de grande potencial turístico. O trecho da linha férrea subindo a serra foi inaugurado em 18 de dezembro de 1873, com a presença do imperador Dom Pedro II. Bernardo Clemente Pinto, na ocasião,
foi agraciado com o título de segundo barão de Nova Friburgo pelo desafio de ter trazido a linha férrea até a região serrana. O transporte ferroviário chega a Nova Friburgo em função das fazendas de café em Cantagalo, pertencentes à família Clemente Pinto, os barões de Nova Friburgo. Já não era mais aceitável que um produto de exportação com expressivo volume fosse transportado por tropas de mulas. Esse trecho era o que seguia para o Vale do Paraíba Fluminense, onde se encontravam os maiores produtores de café.